Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou Daniel de Jesus e esse é o Dose de Fé. Para quem não me conhece, eu sou o filho do pastor Raimundo. Essa é a apresentação mais fácil e rápida de fazer, pois o pastor, ele é o autor do canal, todos conhecem. E é motivo de muita alegria eu estar aqui diante de vocês, porque hoje nós celebramos 100 episódios desse devocional abençoadíssimo, ter sido instrumento de bênçãos aí para as nossas vidas. Eu não sei desde quando você consegue acompanhar o Dose de Fé, mas eu acompanho desde o primeiro episódio. E me recordo desse primeiro devocional com muito carinho, pois o meu pai, o pastor Raimundo, ele trouxe uma palavra a respeito de fé, escrito no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você se teletransportar aí a 100 dias atrás, você vai reviver um momento muito difícil que nós estávamos no início da quarentena, com muito mais incertezas e inseguranças do que nós vivemos hoje, sem saber ao certo de se tratar do vírus, as transmissões, as curas, sem nenhum horizonte. E naquele momento, Deus levantou aí o pastor Raimundo e tenho certeza que levantou vários outros homens e mulheres pela face da terra para levar mensagens ao seu povo, para que nós pudéssemos permanecer firmes aí na caminhada. E foi bênção demais e tem sido muita bênção, porque há 100 dias atrás estavam sendo interrompidos os trabalhos dos cultos nas igrejas presencialmente e toda a nossa rotina estava sendo de uma forma muito brusca mudada. E naquele momento, homens e mulheres ali se levantaram para mostrar que a palavra de Deus ela pode ser pregada, ela pode ser compartilhada, independente de onde você esteja. E 100 episódios depois, nós estamos aqui. E como se trata de um devocional, não podemos perder a oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos, não é verdade? E essa palavra, ela está escrita lá no livro de Juízes. Quero que você acompanhe a partir do capítulo 6, versículos 14, 15 e 16. Diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Gideão, e ela é contada a partir do capítulo 6. Você vai saber todas as falhas e todos os defeitos de Gideão. Inclusive nesse chamado ele se mostra inseguro com Deus, ele questiona Deus em vários aspectos, questiona a ausência de Deus durante aquele período conturbado do povo de Israel. Ele questiona se ele mesmo é a pessoa ideal para poder atender aquele chamado. Mas o fato é que a partir do momento em que Deus escolheu ele, ele foi e se tornou um grande líder. É famosa a história de Gideão, sobre Gideão e os 300 que derrotaram os midianitas e libertou o povo de Israel da opressão daquele povo, que era um inimigo feroz que há 7 anos atormentava aquela população. E a partir dali, você vê um Gideão vitorioso, um Gideão forte, um Gideão destemido, um Gideão cheio de histórias boas para contar. Eu fico pensando nos inimigos de Gideão que foram derrotados, as outras pessoas de Israel, da nação de Israel, que não conheciam a história de Gideão. As pessoas olhavam para Gideão e viam o homem perfeito para o momento perfeito. Mas nós lemos que não foi bem assim. Gideão mesmo, ele falou: eu sou da família mais pobre, eu sou o pior da minha família. E Deus escolheu Gideão, porque Deus enxergava muito além do que Gideão poderia se autoanalisar. Gideão não confiava em si mesmo, mas o que importava era que Deus confiava em Gideão. E amados, é tão bom a gente conhecer a história das pessoas, porque muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos diante de grandes homens e grandes mulheres de Deus, até diante de pessoas da sociedade bem-sucedidas, e achamos que essas pessoas elas têm
algo de especial, que elas foram predestinadas desde o nascimento de maneira a serem vitoriosas de qualquer forma, de que essas pessoas não têm inseguranças, não tiveram medos, não tiveram mazelas nas suas histórias, nem defeitos, que aquelas pessoas só possuem qualidades praticamente imaculadas. Não é assim. Uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia é que ela revela nos seus heróis os seus defeitos e as suas qualidades. E nos dá a nós o privilégio de conhecermos que essas pessoas, elas tiveram problemas, elas tiveram falhas de caráter, algumas gravíssimas, e tiveram também inúmeras qualidades. E assim sou eu e você. Nós somos pessoas também sujeitas a erros e sujeitas a acertos. Assim é o pastor Raimundo, que atendeu um grande chamado, que é o Dose de Fé. Talvez você não conheça a história de meu pai, mas eu quero tomar a liberdade aqui de contar para você de uma maneira bastante resumida a história desse homem de fé que tem feito a diferença diariamente na minha vida e na sua vida, compartilhando a mensagem de Deus. O pastor Raimundo, ele veio de uma infância muito pobre e muito difícil, de uma família pouco estruturada. E o restante da vida dele não foi diferente. A adolescência, a juventude, teve muitas batalhas, teve muitas dificuldades. Até que chegou um belo dia em que ele recebeu um chamado de Deus, assim como Gideão. E assim como Gideão, o meu pai, ele tinha suas falhas, tinha seus defeitos, mas ele tomou a decisão mais acertada da vida dele. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus, que já enxergava naquele homem uma potência, uma pessoa apaixonada, primeiro por Cristo e segundo por salvar vidas, elegeu aquele homem para poder se levantar e compartilhar a palavra de Deus. E não se engane, meu pai não esperou ser pastor para poder iniciar esse ministério. Desde o primeiro dia, ele demonstrou que ele estava ali para poder levar a mensagem onde quer que o Senhor mandasse. Então, durante muito tempo, interiores, congregações, diversos locais, que seria muito difícil enumerar aqui, onde era necessário ele ia. Se era necessário carregar uma caixa, ele carregava. Se era necessário pregar, ele pregava. Mas não porque ele era capaz, mas porque Deus tinha escolhido. Não porque ele era perfeito, mas porque Deus é perfeito nele. E assim, atendendo esse chamado dia após dia, chegamos a esse devocional maravilhoso que é o Dose de Fé. E no episódio 100 eu quero deixar para vocês essa reflexão. Assim como Gideão, assim como o pastor Raimundo, será que Deus não tem chamado você para fazer a diferença na terra? Será que Deus não tem te convocado para você fazer a diferença na sua sociedade, no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho? E assim como Gideão e assim como meu pai, com certeza você tem defeitos. Com certeza você não tem o histórico mais maravilhoso de todos. Mas não se preocupe. Deus ele não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas que possam atender o chamado dele. E um chamado eu tenho certeza que você pode atender, que é pelo menos de compartilhar o Dose de Fé, que é de pelo menos compartilhar essa palavra maravilhosa para outras pessoas. Se você não se sente à vontade ainda para pregar você mesmo, por que você não faz o mínimo? E o mínimo é espalhar semente. Uma semente pode parecer pouco, você enviar um vídeo do Dose de Fé para uma pessoa. Mas uma semente, ela pode gerar crescimento. Esse crescimento ele pode gerar frutos. E esses frutos podem gerar tantas outras sementes. E o nosso trabalho não é gerar o crescimento. O nosso trabalho é apenas semear. Quem dá o crescimento é o Pai. Deixa com Ele que Ele faz o restante. Então, amados, eu quero dizer aqui que Deus abençoe vocês. Que Deus possa fazer com que essa palavra sirva para que você enxergue que para você servir a Deus você não precisa ser uma pessoa perfeita, uma pessoa maravilhosa. Todas as pessoas que você admira dentro do ministério de Deus, se você for buscar a história deles, você vai ver que eram pessoas assim como vocês. Que Deus vos abençoe.
Meu pai, pastor Raimundo, que Deus continue abençoando, te dando graça, te dando sabedoria, te dando saúde, para que esse devocional Dose de Fé continue a abençoar a minha vida e a vida de tantas outras pessoas e continue a fazer diferença. Parabéns, Dose de Fé. Obrigado a todos que juntos com o pastor Raimundo, a irmã Sayonara, pastor Idailton, pastor Osto e tantos outros irmãos que já abençoaram a minha vida através da Dose de Fé, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês.